Tá gravando aí? Meninos? Tem alguém? Tá, pronto. Pronto. Tá aparecendo a minha tela aí, ciclo de Bene e Dalmé? Não. Não tô aparecendo pra mim. Peraí. Pra mim também não. Nem pra mim. Karma, que eu esqueci. Ai, a atrapalhada. E agora? Agora tô aparecendo. Agora sim. Pronto! Na semana Agora tá. retrasada, nós paramos aqui, não foi isso? Ciclo da repressão inglesa ao tráfico. Né? Aqui nós temos a saída dos escravos da África, né, de Cabo Verde, vindo para São Luís, para Olinda, da Costa dos Escravos, né, no São Jorge da Mina, para Olinda e Salvador, dos escravos de Benguela, Salvador e Rio de Janeiro, os escravos de Mombasa e Moçambique para o Rio de Janeiro. Então, vocês podem observar que, embora sejam negros, né, que foram capturados na África e trazidos para o Brasil, são de culturas completamente diferentes um do outro, incluindo a própria religião, né? Porque alguns seguem a linha do candomblé de Gueto, outros candomblé de Angola, né? Outros de... Esqueci o nome agora. Jesus! Esqueci o outro. Mas não é nada não, são de religiões diferentes, né? Então, vocês podem observar que Rio de Janeiro recebeu de 3 lugares, né? 3 culturas diferentes. Salvador, de 2 culturas diferentes. Olinda, 2 culturas diferentes. Né? Escravidão, oposição e resistência. Né? Se alguém estiver querendo entrar aí, eu não ver, vocês me avisam, tá? Ainda que a escravidão e o tráfico de escravos trazidos da África tenham se difundido por todo o território colonial americano, foi no Brasil colonial que sua expansão foi mais diversificada, né? Os escravos foi as mãos e os pés de vários sistemas produtivos, como o plantio e o beneficiamento da cana-de-açúcar, a exploração de jazidas de ouro em Minas Gerais e o cultivo do café em São Paulo. Né? Então, nós temos aí, além de estarem presentes nesses sistemas de produção, né, de plantio e beneficiamento, eles ainda estavam dentro, que foi... Que página? 222. Então, além disso, eles estavam dentro da pecuária, nas atividades... Ai, meu Deus, brincadeira, viu? O que é isso aqui? Ana Beatriz. Na pecuária, nas atividades portuárias, nas tarefas domésticas, né? Na execução de obras artísticas, como é o caso do Aleijadinho. Né? A escravocracia era totalmente dependente do escravo. A escravocracia é um termo usado para descrever sociedades que têm na posse de escravos elementos de diferenciação e poder, viu? Bom, o indígena, ele ficou conhecido como negro da terra, né? Ele inaugurou as relações escravistas da colônia portuguesa nas Américas, mas ele foi substituído
rapidamente por conta de 4 motivos. Primeiro, o lucrativo comércio triangular do Atlântico. Olha quem está com o áudio ligado. Depois, o projeto de expansão de Portugal e da fé cristã católica, a resistência indígena ao trabalho escravo nas lavouras, e principalmente por conta das doenças trazidas pelos europeus. Né? O lucrativo... Fica difícil você toda hora parar, porque chega um atrasado. O lucrativo comércio triangular do Atlântico, né, no qual o escravo africano era a principal moeda de troca, né, nas relações comerciais de Portugal, né, com diversos reinos africanos, como, por exemplo, o Congo, o escravo ele era uma mercadoria, ele era trocado, né, mais uma vez, por grandes somas de metal precioso, ou seja, eles compravam no Congo, na África, por um preço irrisório, mas vendiam para os donos dos engenhos aqui por um preço extremamente grande. Né? O projeto de expansão de Portugal e da fé cristã católica, né, no qual o indígena foi percebido tanto pela igreja quanto pela coroa como elemento de fixação do Estado e da religião no Novo Mundo. Né? Ainda que houvesse resistência das autoridades por parte da escravidão indígena, havia a opção de escravidão voluntária em caso de extrema necessidade. A que ponto eles se camuflam, né? É escravidão voluntária. Alguém aí quer ser meu escravo? Lavar, voluntário, viu? Lavar, passar, cozinhar. Lembrando que eu não vou pagar nada. É escravo voluntário. Aí você vê, né? Será que realmente houve essa questão do escravo voluntário? Ou foi uma forma de justificar a escravidão? Resistência indígena ao trabalho escravo nas lavouras, né? Eles entendiam que os índios eram preguiçosos. Deixa eu ver aqui o que botaram. Credo! Que página 223. Eles entendiam que os índios eram preguiçosos, né? Que sua resistência, fuga, ataques às plantações dos colonizadores vinham de hábitos próprios das sociedades indígenas, já que nesse período aí, quem plantava, quem cuidava, quem arrancava, digamos assim, os frutos, né? Os legumes, as verduras, eram as mulheres e não os homens, porque os homens, nesse período, cabia a eles a guerra, né? a construção da comunidade, né? A antropofagia. Já as mulheres, elas cuidavam da família, né? E da plantação. Os homens iam caçar, pescar, brigar, né? Além disso, houve também as doenças trazidas pelos europeus, né? Como eu já disse a vocês antes, essas doenças trazidas pelos colonizadores, elas dizimaram várias comunidades indígenas, porque eles não tinham imunidade, né? Doenças como gripe, varíola, que mataram nações inteiras, né? Leptospirose, doenças que não tinha aqui. Aqui no Brasil não tinha ratos, né? Foi trazido pelos colonizadores e seus navios podres, né? Tanto que, para vocês terem ideia, o próprio rato matou quase metade da população europeia, né? Com a chamada de peste negra,
que foi também chamada de peste bubônica, né, que era a mordida dos pulgões dos ratos, né, que faziam os bulbos enormes, que uma vez que surgisse esse bulbo, você tinha menos de uma semana e aí morria, né? E de repente chega aqui no Brasil, você não tem conhecimento, você não tem imunidade para essas porcarias que foram trazidas por eles, né? Sem falar nos piolhos, né? Uma peste tão pequenininha, mas que incomoda bastante. A mão de obra africana escravizada nos primeiros anos parecia menos reativa, né? Eram viagens desumanas em porões de navios negreiros, né? Ficavam 3 meses dentro de um navio, dentro de uma tumba. Não é à toa que os navios negreiros também eram chamados de navios tumbeiro, né? Porque era uma caixa enorme, e aí colocava os negros todos lá dentro, né? Essas pessoas todas lá dentro, sem água suficiente para 3 meses, porque quando chegava na metade da viagem acabava a água, acabava a comida, não tinha local adequado para fazer as necessidades, né? Cocô, xixi. Então, no mesmo local que eles faziam as necessidades, eles dormiam, eles se alimentavam. Então, por isso que mais da metade morriam, né? Eu não gosto de falar sobre esse assunto, porque esse assunto me incomoda. Os recém-chegados eram apelidados de boçais, e por não falarem português, eram considerados rudes e sem cultura. Quando se tornavam plenamente inseridos na lógica das relações escravocratas, eles eram chamados de ladinos, né? Estes eram a ponte que comunicava senhores e escravos, muitas vezes estava em posição mais vantajosa, né? Já a geração nascida na América Portuguesa em cativeiro, conhecido como crioulos, estava em conformidade com os costumes senhoriais, né? Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Os ladinos eram aqueles africanos que chegavam aqui e quando eles aprendiam a falar, né, o português do Brasil, eles eram chamados de ladinos. Os crioulos eram os negros nascidos no Brasil de outros negros que tinham sido trazidos da África. E esses negros eles já estavam, né, digamos assim, eu não vou falar acomodados, né? Eles já estavam, digamos, eu não queria essa palavra, adaptados ao serviço, né? Porque ele já foi criado naquilo. A resistência também estava presente na relação. Para aqueles que fugiam, o destino principal eram as comunidades chamadas de quilombos, né? Que eram assentamentos formados por escravos fugidos na maioria. Dependendo da localidade, alguns também tinham índios e alguns homens brancos, né? Não eram só exclusivamente de homens negros, né? Bom, o quilombo mais famoso foi o quilombo dos Palmares, na Alagoas, né? Que ele começou a se formar por volta de 1580. Só que, durante as invasões holandesas, a população cresceu rapidamente, né? Principalmente após o enfrentamento da região do estado de Alagoas e litoral sul de Pernambuco. E aí, no quilombo dos Palmares, surge o primeiro grande líder, que foi o congolês Gangazumba. A autonomia conseguida por Palmares e a fragilidade do então recém-restaurado território português levaram à tentativa de acordo de paz em 1677. Um dos termos desse acordo prometia liberdade aos nascidos no Colombo, né, se fosse reconhecida a autoridade da coroa sobre Palmares. E aí a crise sucessória, causada pela morte de Gangazumba, resultou numa dissidência em Palmares liderada por Zumbi,
Ao contrário de Gangazumba, que foi nascido na África e trazido para o Brasil, Zumbi já nasceu livre em um dos assentamentos de Palmares. Ele pertencia a uma elite quilombola, né, já que ele era sobrinho de Gangazumba, né, teve uma educação privilegiada, ele estudou português e latim, né, sua esposa Dandara lutou muito ao lado dele, né, e aí, em 1695, Zumbi morre. Ó, gente, aí no livro de vocês, cadê o negócio? Aqui. Eu esqueci como é que eu escrevo. Ó, tá vendo aqui onde eu estou? Vou passar aqui, ó. Aparece para vocês essa parte azul? Sim. Pronto. Aí embaixo, passe uma linha e escreva Dandara. Porque quem morreu não foi Palmares. Palmares era o local. Quem morreu foi Dandara, logo depois de Zumbi. Aí vocês passam a linha embaixo e escreva Dandara. Certo? Pronto. Então vamos lá. O interessante, eu vou falar um pouquinho sobre essa, né, sobre o quilombo. Teve vários quilombos. Aqui na Bahia teve muitos. Minas Gerais são centenas. Rio de Janeiro, Olinda, né? Mas o mais famoso foi esse de Alagoas, né? O Quilombo dos Palmares. O interessante é que quando elas começavam a planejar fuga, né? Na cabeça das meninas, eles faziam tranças. O que eram essas tranças? Eles pegavam sementes, né? Milho, feijão, e quando fazia trança no cabelo, eles colocavam essas sementes dentro, escondidas, né? Por baixo das tranças, né? Que era para quando chegassem nesses locais, eles tivessem com que plantar, né? Tivessem sementes para plantar. Uma outra é que quando Zumbi aparecia na fazenda a primeira vez para organizar, né, a retirada dos negros, que o nome dele vem Zumbi justamente por conta que ele chegava nas fazendas e nenhum senhor via, né? Então, ele mandava fazer uma trança, ele desenhava no chão, né, na terra, com um galho, ele desenhava o mapa para chegar no quilombo. E aí alguém pegava esse mapa e fazia ele todo na cabeça de uma das negras que fossem, né, que fosse fugir. Por que isso? Porque ali se servia como mapa, né, para chegar no quilombo, né, através das tranças. Vocês já observaram que tem pessoas que fazem as tranças e fica aparecendo uns caminhozinhos, né, umas rosinhas, umas vielazinhas, né, tão bonito que fica. E era assim que eles faziam o mapa para chegar no campo dos Palmares. Né? Muito interessante. Eu gosto muito dessa história. Né? Pronto. Então a gente encerra aí esse assunto, né? Me diz uma coisa. Na semana retrasada, eu passei atividade até que página? Só 219. Até 219? Pronto. Professor, Oi. eu não estava aqui na semana retrasada, né? Pronto. Então, depois você faz a atividade.
Essa daqui, da página 225, não é para fazer, não, viu? Até a página 229. Deixa eu ver. Não, vamos. Caramba, é muita coisa. 231. Vamos aproveitar agora e fazer algumas delas. Só que eu não vou mostrar minha resposta, né? Todo mundo com o livro na mão? Sim, que página, Pro? Eu tô. Ai, que página? Página 225. Deixa eu pegar aqui o meu livro. Página 225. Gente, eu fiz uma escala aqui. A gente ficou atrasadão. Acho que a gente vai fazer o seguinte, hein? Eu tenho ainda 10 minutos de aula, 13 minutos. Ah, eu mandei vocês pesquisarem, não foi lei áurea, lei do ventre livre, lei do sexagenário, eu botei? Hein? Só que a lei só que só deu para escutar 3, porque ficou faltando uma, que acabou a aula e a gente tentou entrar, só que não conseguiu. Eu não consegui ouvir direito as leis. Pronto. Fiz a lei do ventre livre, a lei áurea e a lei de Queiroz lá. Eusébio de Queiroz. Foi. Pronto. Não tem nada não, tá bom essa daí. E aí, qual é a lei do ventre livre? Quem fez? Eu fiz. Qual é? A lei do ventre livre declarava livres filhos de mulheres escravas nascidos no Brasil a partir da data de aprovação da lei. Esse instrumento significava, na prática, a abolição gradual da escravidão, pois a geração seguinte nascida no país seria completamente livre. Muito bem, parabéns. Eu peguei da Arquivo Nacional com Gov Brasil. Isso. .gov.br, não é isso? Professora, Oi. eu achei aqui no livro do quinto ano meu. Ótimo. Na Você achou página qual? 70. Eu achei Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários ou Saraiva Cotegipe, Lei Áurea. Pronto, Achei diga só para mim quatro. aí a Lei Áurea. Foi assinada em 3 de maio de 1888 pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que governava no lugar do pai, enquanto ela estava viajando, aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Muito bem. Alguém fez aí também? Alguém além deles dois? Professora, pode repetir qual foram as leis? Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário e a Lei Áurea. Posso falar desse sexagenário? Pode. A lei do sexagenário, também conhecida como a Lei Saraiva Cotegipe. Peraí. A lei do sexagenário, também conhecida como Lei Saraiva Cotegipe, foi promulgada 28 de setembro de 1885, garantindo liberdade aos escravos com 60 anos de idade ou mais, cabendo aos seus proprietários o pagamento de indenização. A indenização deveria ser paga pelo liberto, sendo obrigado a prestar serviço ao seu ex-senhor por mais 3 anos ou até completar 65 anos de idade.
Aí eu pergunto a vocês, adiantou alguma coisa essa lei do sexagenário? Se os Não, negros, a média de vida deles era 44 anos, não valeu a pena. Oh, não, Não funcionou, Rebeca. pois é, né? Gente, abra o livro na página 232, faltam 9 minutos para acabar a aula, mas vamos tentar ler coisa aí. Ó, para casa da página 237 até 239, viu? beleza. Ciclo do açúcar, a invasão holandesa no Brasil. Né? Se lembra que eu falei para vocês que os holandeses tentaram invadir 2 vezes? Primeiro aqui na Bahia, no qual eles ficaram quase 2 anos, aí foram expulsos, né? E depois na área ali de Pernambuco, no qual eles ficaram por quase 30 anos, até que foram expulsos novamente, né? Bom, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, o principal objetivo era a busca pelo desenvolvimento de uma atividade econômica que gerasse lucro, né? Portugal tentou encontrar minas de ouro e prata, né? Principalmente com inveja de que a Espanha tinha descoberto na América Central, né, bastante ouro e prata, né? E aí eles encontraram primeiramente o pau-brasil. E durante 30 anos eles desenvolveram o extrativismo dessa árvore utilizando a mão de obra indígena. Devido às invasões, né, dos holandeses, dos franceses, dos espanhóis na costa litorânea brasileira para retirar o pau-brasil, eles viram a necessidade de colonizar, né? Lembrando a vocês que os franceses colonizaram também, viu, durante um período muito curto, mas colonizaram o Rio de Janeiro, né? Bom, e aí eles fazem, né, a partir de 1530, eles começam as capitanias hereditárias, né? Nos quais eles dividem o Brasil em 15, a parte litorânea do Brasil em 15 faixas, né? Aí chamam de capitanias hereditárias, dão para as pessoas, né, os parentes distantes do rei, para tomarem conta. E aí, dessas 15, só quem se desenvolve é São Vicente e Pernambuco, como a gente pode ver aqui embaixo. Aqui, ó. Geralmente eles botam no mapa aqui todo dividido, mas eles não dividiram. Então, nós temos aqui Olinda, Salvador, Porto Seguro, né, Nossa Senhora, São Paulo, São Sebastião do Rio de Janeiro, Santos e São Vicente. Então, eles dividem essa área aqui em 15 linhas, né, 15 faixas territorial, né? Dão para os capitães, né, chamam de capitanias hereditárias, porque vai ser passado de pai para filho, não é para ser vendido, né? E eles devem pagar um imposto chamado de 1/5 de tudo que eles arrecadassem para Portugal, né? Com a consolidação do açúcar no final do século XVI, a administração colonial voltou-se totalmente para a economia açucareira. E aí surgem os latifúndios monocultores, controlados pela aristocracia rural, e que utilizava mão de obra escrava, né? O que fez com que esse crescimento econômico despertasse o interesse de outras nações, como a Holanda, né? Que invadiu o Brasil, ou que invadiu Salvador, e depois Recife, Olinda, né? Em 1630. Bom, mas o Brasil não viveu somente do açúcar. Depois vem a pecuária e as drogas do sertão, né? Tipo cacau, a poaia, o pau-cravo, castanha do Pará, o guaraná, o urucum, noz moscada, né? Tudo isso eram chamados de droga do sertão. O ciclo do açúcar no Brasil é considerado uma das fases de maior conflito
e, ao mesmo tempo, de maior crescimento econômico, né? Então, a gente pode observar... Meu Deus, que dor! Então, vamos lá. Desculpem. Ai, vamos. Aqui nós temos, ó, essa linha aqui. Vocês conseguem ver minha mãozinha? Sim. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, a linha do Equador, que corta em cima, né? E aí tem essa linha, tracinho de vermelho, que é o Tratado de Tordesilhas, que dizia que de Cabo Verde, 370 léguas de Cabo Verde pertenceria a Portugal e o restante à Espanha, né? Então, o Brasil seria só isso aqui, ó. Vocês estão vendo em azulzinho, né? Depois, com acordos, com vendas e compras de terra com outros territórios, é que forma o Brasil da forma que a gente conhece, né? E aí a gente tem, ó, essa área aqui, né, que é a área de exploração de pau-brasil, né? Essa parte vermelhinha aqui na borda, perto do Oceano Atlântico, é a área de cana-de-açúcar. Essa setinha verde é o sentido da ocupação, né, de onde eles foram, de onde eles estavam e para onde eles foram, né? Essa parte aqui, azul mais forte, que é a parte da exploração do pau-brasil, tá vendo? Já essa parte aqui era a área que era de mata fechada. Os colonizadores não tinham acesso a ela ainda, né? Ó, meu som não está saindo, eu estou falando e não vai. Tá bom? Pro, Oi. a aula já vai acabar, é para a gente voltar? Oi. Não, meu amor, a gente termina na próxima semana, sem problema. Tá bom. Viu? Só falta 2 minutos e meio ainda. Dá para falar pelo menos uma página. Então, nossa parte aqui, nós temos o domínio espanhol, certo? Já no século XVII, vocês observam que já muda, ó. Olha a expansão deles, o sentido de ocupação, tá vendo? De Salvador saiu para vários lugares, né? De Recife, de Natal, de Fortaleza, né? De Santos, do Rio de Janeiro. A área da exploração do pau-brasil diminuiu, a área da pecuária aumentou, a Drogas do Sertão aqui, ó, dominando a área do domínio espanhol, né? Então, vocês observam que a área não explorada diminuiu bastante, ó, né? A economia canavieira do Brasil ela foi feita através do sistema chamado de plantation, né? O que foi esse sistema? Ele era definido da seguinte forma: ele era monocultor, né? Porque ele tinha um único produto, que era a cana-de-açúcar. Ele era plantado em grandes extensões de terra, que são chamados de latifúndios, utilizado a mão de obra escrava, e todo o produto retirado dessas terras é para o mercado consumidor externo. Então, como é que eu vou saber, Pro, se ele é um sistema plantation? Para ser do plantation, ele tem que ter esses 4 fatores, né? Monocultura, venda externa, mão de obra escrava e plantado em grandes extensões de terra, né? Os chamados latifúndios. Toda a riqueza produzida ficava na mão dos portugueses, né, em Portugal, e da aristocracia produtora do açúcar no Brasil, certo? Eu já dei as páginas para vocês, né? E a gente continua a semana que vem, tá bom? Vocês terminam de ler isso aí. Qualquer dúvida, coloca lá no portal que eu vou tirando, tá bom? Professora, Oi. vai ter mais. Já vai acabar? Já. Não vai ter mais, não? Não, é Vai uma ter aula. outra aula?